Olá, tudo bem? Ótimo sábado para você. Se você está vendo ou se você está ouvindo no Spotify, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Confissões de Crente e ao meu Instagram também, porque tem bastante gente que assiste os vídeos no Instagram. É muito bom ter você aqui. E o vídeo de sábado eu sempre gosto de fazer para convidar você a estudar a lição comigo durante a semana, né? Se a gente separar um tempinho todos os dias, você pode liberar aí na sua agenda qual o melhor horário para você, para a gente poder realmente estudar a lição, ler a Bíblia junto, pensar nas perguntas, né? Para a gente poder melhorar nosso relacionamento com Deus, obedecê-lo, né? Então isso é muito legal. Antes disso, um recado importante: tem um pessoal que me pediu para separar o vídeo, lição dos jovens e dos adultos. Gente, eu não tenho condições de fazer isso, tá bom? Então, o que a gente vai combinar a partir de agora, então, é que primeiro eu vou comentar a lição dos jovens e depois dos adultos. E na descrição do vídeo do YouTube eu vou colocar a separação, né, o tempo. Então, no tempo tal começa a lição dos jovens, no tempo tal dos adultos, e aí você pode, na descrição do YouTube, clicar ali, porque eu sempre dou ênfase maior na lição dos jovens, porque dos adultos tem muita gente que já faz, né? A lição dos jovens eu não vejo ninguém fazendo, então nesse caso é o mesmo tema, mas em outros trimestres eu vou fazer apenas a lição dos jovens quando o tema for diferente, tá bom? Mas vamos lá então, também não se esqueça de se inscrever no canal, gente, vamos aí dar o joinha, se inscrever, compartilhar com os amigos, tá bom? Se você tá vendo no Instagram, o link pro canal tá na minha bio, então é só você clicar lá e ser direcionado pro canal, pro podcast, etc, tá certo? A lição tanto dos jovens quanto dos adultos. Hoje eu vou fazer um apanhado geral das duas, porque é basicamente a mesma coisa. Vem falando a respeito dos versos de Deuteronômio no capítulo 6, do 4 ao 25, né? Porque os primeiros versos aqui desse capítulo 6 de Deuteronômio fazem parte da Shema, que é uma oração que os judeus costumam fazer. E a lição até vem chamando a atenção para o fato de que muitos judeus tampam o rosto na hora de pronunciar Shema, para que eles não sejam distraídos, né, pelas outras coisas que estão acontecendo. Basicamente, gente, é a mesma ideia de quando a gente fecha os olhos para orar. Não tem problema nenhum você fazer oração de olhos abertos, tá bom? Deus vai te ouvir de qualquer jeito. Inclusive, se a gente estiver no ônibus, se a gente estiver andando e a gente está conversando com Deus, Ele nos ouve. Mas quando a gente fecha os olhos, é uma forma da gente se isolar do mundo que está ao nosso redor e ficar concentrado na conexão vertical, né? Eu e Deus. Então, basicamente, essa é a ideia da questão dos judeus. Eu até compartilhei ontem alguns versos do meu Instagram nos stories, porque eu achei muito significativo. Representa bastante o que a gente tem estudado até aqui. De que Deus pede para que nós obedeçamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele só tem em mente coisas lindas para nós. E quando Ele diz para a gente fazer algo, é porque sempre para o nosso melhor, mesmo que a gente não entenda naquele momento. Então, essa oração do Shema, por exemplo, vem começando aqui, ó, desde o verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, e esse verso principal, especialmente que a gente vai falar na lição de amanhã, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, né? Aí depois ele vem falando aqui no verso 12, né? Diz o seguinte: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu trocaria, por exemplo, esse que te tirou da terra do Egito, porque hoje, teoricamente, Deus não precisa libertar um povo específico como foi do povo de Israel, mas eu trocaria por lembra-te, né? Por tudo que o Senhor fez na sua vida até aqui. Se você lembrar de tudo que o Senhor fez por você, então não se esqueça disso. E aí, no final aqui, que eu quero comentar, são 20 versos, né, que a lição pede pra gente ler, e fala aqui, ó, no verso 20:
Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Continuando aqui, o último verso que eu quero comentar com vocês é aqui no verso 24, né? O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, quando Deus ele nos pede para fazer algo, gente, é como diz aqui, é para o nosso perpétuo bem, é para nos guardar em vida, como ele tem feito até hoje. Né? E tem muita gente que fala assim, não, porque o livro de Deuteronômio, o Velho Testamento foi abolido, né? Isso é livro ultrapassado. E até a lição dos jovens traz aí uma chargezinha interessante sobre isso, né? Mas quando a gente lê esses preceitos e as coisas que estão escritas aqui, isso é mais atual do que nunca, sabe? Então, a gente vai poder, durante essa semana, estudar melhor a respeito do amor de Deus por nós. Tanto que a lição 4 dos adultos é ame o Senhor seu Deus, e o dos jovens é amando o Senhor. Então a gente vai ver os aspectos que estão envolvidos na questão tanto do amor de Deus por nós, quanto do nosso amor por Ele. Vamos falar então agora da lição de domingo. A lição de domingo dos jovens é coração, alma e força. E a dos adultos é amar a Deus, tá bom? Como a gente combinou ontem, eu vou falar primeiro sobre a lição dos jovens, que tem bem a ver com a lição dos adultos, né? E quando a gente vê, por exemplo, aqui em Deuteronômio 6, no verso 5, que eu li ontem para vocês, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força, gente. Isso é basicamente o que Deus pede de nós. Deus não quer metade da nossa vida, Deus não quer metade das nossas escolhas, Deus não quer metade do nosso amor. Deus quer tudo ou nada, mas Ele prefere o tudo, né? E a lição, ela vem falando como o amor que Deus pede de nós, ele deve abranger todos os aspectos da nossa vida, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, em mente, alma e coração, a gente vê que Deus pede que nós estejamos em conexão com Ele em todos os momentos, em todos os nossos pensamentos, em todo o tempo. Além disso, também, a lição ela vem falando uma análise no original. Eu vou tentar me arriscar aqui na pronúncia que a lição trouxe, do coração, alma e força, para a gente tentar entender melhor o que o autor, o escritor ali do Deuteronômio, no caso a gente acredita que seja Moisés, quis dizer quando ele usou essas palavras em específico, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a palavra coração, que no original é o lebab, que é a vontade, mente, emoções e interior. Então isso tem a ver com basicamente todas as coisas que a gente sente, as nossas vontades, as nossas escolhas, as nossas emoções. Tudo que passa aqui no nosso interior deve estar submetido a Deus, né? Por isso que essa conexão é importante. Alma, a palavra alma, que no hebraico é o nefesh, né? Ou também pode significar vida, tá? Lembrando que esse conceito dicotômico de alma e corpo, de que a alma tá por aí em algum lugar depois que a gente morre, esse é um conceito que não tem a ver com isso aqui, tá bom? Porque muitas vezes, quando a Bíblia usa a palavra alma, ela se refere à vida, como diz aqui esse próprio termo. Então, quando ele usou essa palavra, ele quer dizer que tudo que faz ou diz, tudo que nós vemos, tudo que nós experimentamos, a nossa forma de viver, ela deve ser diferente, ela deve mostrar aos outros que nós seguimos a Deus. Então, as outras pessoas devem ver através das nossas atitudes e da forma como nós agimos e nós vivemos, que nós seguimos a Deus, que nós cremos em Deus. E força, que é caiu, né? Que normalmente esse conceito é usado
no conceito aí de relato de guerra, mas aqui tem mais a ver, nesse contexto, com a questão das riquezas e posses, ou seja, não só tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, mas tudo aquilo que nós temos, nós devemos submeter a Deus, à vontade dele. É por isso que tudo aquilo que nós temos de posses ou dinheiro não é nosso, né? Porque Deus nos deu, né? Tudo isso é bênção de Deus. Aí você pode falar assim, Maura, mas eu não tenho nada. Não importa, tudo que você tem deve ser usado a serviço do Evangelho, deve ser colocado à disposição de Deus. E é isso que está dizendo aqui quando Moisés fala em Deuteronômio, para que nós amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Tá certo? Eu só queria, em relação à lição dos adultos, ler um trecho, porque basicamente é o mesmo assunto, é o mesmo ponto de vista, né? Eu queria ler só um comentário de Ellen White que eu achei assim poderoso, sabe? E porque a lição dos adultos tem os comentários, né, de Ellen White que eu sempre gosto de ler também e que são compilados e organizados ali, e exatamente sobre esse assunto diz assim: Deus reivindica as inteiras afeições do homem, todo o coração, toda a alma, toda a mente, todas as forças. Ele reivindica seus direitos a tudo quanto é do homem, porque derramou todo o tesouro do céu ao dar-nos tudo de uma vez, sem reserva de coisa alguma maior que o céu pudesse fazer. E aqui, obviamente, ela está falando sobre o sacrifício de Cristo por nós. Então, Deus, ele não titubeou ao dar tudo, que foi o seu próprio filho, para morrer por nós e para pagar uma conta que não é nossa, que não era dele, é nossa, né? Ele pagou a nossa dívida, porque a gente não merece nada. Ele fez isso por nós. Então, porque nós, seres humanos, falhos e pecadores, não vamos dar tudo o que nós temos, sendo que o nosso Deus deu tudo por nós? Eu fico até emocionada, porque isso é muito forte, né? E isso faz muito a gente pensar. O que a gente está fazendo com a nossa vida, com as nossas escolhas, com aquilo que nós temos? Será que tudo isso está realmente a serviço de Deus e isso mostra o nosso amor por Ele, né? Então é algo para a gente pensar e refletir. A lição de segunda-feira dos jovens, não se esqueça de Deus, vem chamando a atenção justamente para aquilo que a gente já comentou ontem, né? A gente comentou ontem sobre formas de como a gente pode amar a Deus com todo o nosso coração, mente e alma, e a lição traz até aqui uma pergunta, né? Que maneiras práticas que a gente pode amar a Deus com tudo, né? E na minha visão, amar a Deus de coração, alma e força é colocar e compartilhar a minha vida com Deus. Tudo. Todas as minhas decisões, desde o momento que eu acordo, em que eu falo e compartilho com Deus os desafios que eu vou ter durante o dia, no meu trabalho, no estudo da Bíblia também, nos relacionamentos, os planos que eu tenho para o futuro, as coisas que eu sonho, né, as minhas dificuldades, coisas que eu preciso melhorar, desde esse momento até a gente na prática ali, no dia a dia, quando os problemas, as dificuldades surgem, a gente também recorrer a Deus. E a gente ficar o tempo inteiro nesse relacionamento vertical, né? Eu falei para vocês já aqui, para mim isso é muito importante, a gente não precisa conversar com Deus só ajoelhado de olho fechado. A gente pode falar com Deus o tempo inteiro, né? Se a gente estiver na rua, no transporte público, na faculdade, na sala de aula e tem alguma coisa que a gente sente necessidade, a gente fala com Deus, ele tá ali para ouvir a gente. E é a mesma coisa que ele fazia com o povo, e ele estava disponível o tempo inteiro. E algumas atitudes de Deus acabavam sendo interpretadas como sendo com um caráter meio negativo, vingativo, né? Punitivo, porque
ele acabava sendo realmente muito firme com o povo. E o que a gente vê aqui, na verdade, são consequências das próprias escolhas com o povo. A gente tem, por exemplo, logo depois que os espias que os espias voltam, né, da Terra Prometida e que um grupo de pessoas vai tentar entrar na Terra, mesmo Deus falando que eles iam ficar 40 anos no deserto, e eles acabam sendo derrotados, obviamente, sendo que Deus falou que não ia estar com eles, eles foram mesmo assim. E a gente tem diversas outras histórias, né, na história do povo de Israel que mostram que quando Deus fala para eles fazerem alguma coisa e eles não fazem, tem consequências ruins, mas não porque Deus fez aquilo de propósito, mas porque aquilo era uma consequência dos atos das escolhas do povo, né? E aí a lição também vem falando a respeito dos sentimentos que Deus tem de frustração, de angústia, porque o amor que ele tem pelo povo não era correspondido. E a gente fica pensando, será que hoje o amor que Deus tem por nós é correspondido? É algo para a gente pensar também. Então, quais são as formas práticas que a gente pode amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, toda a alma, sem a gente pensar nessa questão da teologia da prosperidade, ou seja, eu vou fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos porque ele disse que vai me abençoar, porque ele vai me dar dinheiro, porque ele vai me dar uma casa, porque ele vai me dar um trabalho. Então, é uma barganha, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o amemos e Deus quer que nós cumpramos os mandamentos como resultado desse amor, não para ganhar alguma coisa em troca, né? E muitas vezes a gente acaba tentando barganhar com Deus, mas isso não dá muito certo, né? Continuando aqui, a lição dos adultos, do temer o Senhor, vem falando a respeito de que Moisés, ele fala que o povo, que nós, né, acaba sendo uma mensagem para a gente mesmo, que nós devemos temer e amar ao Senhor. Só que quando a gente lê essa palavra temer, a gente acha que esse temer tem a ver com medo, que a gente deve obedecer a Deus, porque nós temos medo que ele vai nos punir, que hoje ele não manda mais fogo do céu para consumir o povo como antes, ou a terra não está abrindo aqui no meio para a gente cair. Mas pode ser que a gente fique com medo de que coisas ruins possam acontecer porque a gente não obedece a Deus. Mas não é isso que Moisés estava querendo dizer aqui no recado para o povo. Ele estava dizendo para o povo temer a Deus no sentido de respeitar e no sentido de reverência em relação ao que Deus é e ao que Deus fez com o povo, né? E não porque eles tinham medo de que Deus ia matar todo mundo. Então isso é muito importante. Então, como é que a gente pode amar a Deus e temê-lo, né? Sem ter medo. E eu acho que o segredo tá aí, no amor, né? Quando a gente ama, nós vamos respeitar, nós vamos ter reverência e nós vamos ter um coração agradecido por tudo o que ele fez por nós. Lembra que eu estava falando ontem para vocês que Deus chama a atenção aqui do povo e que fala que, aqui no verso 12 de Deuteronômio 6, né? Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E a gente pode substituir esse que te tirou da casa do Egito pelo guarda-te, Maura, para que não esqueças de tudo que Deus fez por você para que você chegasse até aqui, né? Guarda-te, sei lá, Maria, para que você não se esqueça de tudo o que Deus fez por você para que você chegasse até aqui. Pode não ter sido uma caminhada fácil, mas você está aqui. Ele esteve com você. E eu acho que esse é um princípio importantíssimo para a gente primeiro amar e temer a Deus, sabe? A gente reconhecer que nós não somos nada sem Deus. E nós, como seres pecadores, o que a gente tem para fazer é amar, dar tudo que a gente tem e obedecer e cumprir os mandamentos, porque essa é a nossa forma de retribuir tudo que Deus fez por nós e mostra que nós aceitamos essa salvação, né, que foi dada por Cristo Jesus quando ele morreu por nós na cruz. Então, essa eu acho que seria
uma forma importante da gente amar e temer a Deus ao mesmo tempo. Lição de terça-feira, então, falando da lição dos jovens. A lição ela vem falando que é desafiador fazer a tradução, ou foi desafiador fazer a tradução ali do hebraico, né? Do original na questão de Deuteronômio 6,4. O verso de Deuteronômio 6,4 é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, por quê? Porque o original tem apenas um verbo, né? Então, você poderia ali ter configurações de frases diferentes. Eles são até citar 4, né? Mas seja qual for a configuração da frase, o sentido é o mesmo. Qual é o sentido? De que o Senhor é o único Deus e apenas Ele merece a nossa adoração, tá bom? E a gente vem falando aqui que a respeito de amar a Deus, né? A gente falou nos outros dias de amar a Deus com nossa mente, com o coração, com a alma. E a gente vê também que esse nosso relacionamento de amor com Deus, ele deve vir primeiro, e também é uma forma de temer a Deus, de ter o temor de Deus. Porque ter o temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo. Respeitá-lo por quê? Porque você o ama e por causa de tudo que ele fez para você e por você até agora, até o lugar em que você está. Então, temer a Deus também significa você ter um relacionamento com Ele, lembrando que é importante sim cumprir os mandamentos, porque Deus fala isso: cumpram os meus mandamentos, me obedeçam, mas eu quero o amor de vocês primeiro, depois vocês me obedeçam, né? Lembrando que essas duas coisas têm que estar juntas, porque senão não tem significado, não tem sentido, tá bom? Além de tudo, a lição vem falando que Deus, Yahvé no caso, né, também nos chama para transmitir esse legado para as outras nações, para as outras pessoas. Naquele momento, o objetivo do povo era ser isso, que as outras nações vissem o quanto o povo de Israel era abençoado, o quanto eles eram inteligentes, o quanto eles eram saudáveis, o quanto eles eram prósperos, porque Deus deixou para a gente instruções para tudo isso. Então esse era o objetivo, que as pessoas vissem o testemunho do povo, né? E pensassem assim: eu também quero seguir esse Deus porque eu quero ser como eles. Esse era o objetivo. E Deus pede a mesma coisa para a gente hoje. E tem até uma pergunta aqui na lição, né? Como que nós mostramos em nossa vida que nós servimos apenas a Deus? Como é que a gente vai transmitir esse legado? Como é que a gente vai testemunhar para que as pessoas vejam esse amor que nós sentimos por Deus e também vejam a nossa obediência e vejam os resultados dessa obediência na nossa vida? Porque aqui no verso 24 de Deuteronômio 6, Moisés ele fala assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, isso quer dizer que essa questão de obediência é uma via de mão dupla, né? Nós obedecemos a Deus e, consequentemente, por causa dessas ótimas escolhas, a gente só vai ter boas consequências, né? Deus vai nos abençoar. Não quer dizer que a vida vai ser perfeita, mas significa que mesmo em meio às dificuldades da vida, a gente sempre vai ter motivos para agradecer. A gente sempre vai ter motivos para reconhecer as bênçãos de Deus, né? Falando aqui da lição dos adultos, Ele nos amou primeiro, vem falando uma coisa muito importante, que Deus revelou o tempo inteiro o seu amor pelo povo. Pelo quê, né? Como que ele revelou esse amor? Por meio das atitudes dele, por meio da misericórdia dele.
Todas as vezes que o povo cedia a idolatria, todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, Deus estava sempre disposto a receber de volta ao povo. A misericórdia nunca teve limite. E esse amor que Deus sente por nós, que Deus sente pelo seu povo, ele não é algo novo. É um amor que veio desde antes de nós nascermos, desde antes de a humanidade existir. Porque antes da criação do mundo, Deus já bolou o plano da redenção. Ou seja, quando o pecado entrasse no mundo, já teria um plano para remediar o pecado, para acabar o pecado, para redimir a humanidade. E o pecado nem estava na Terra ainda. Ou seja, o plano da redenção ele não foi um plano de contingência. Tipo assim, nossa, Adão e Eva pecou e agora? O que a gente faz? O que a gente faz para dar um jeito nesse problema? Não foi assim. A solução do problema já existia. Já havia sido criado antes. Foi o plano da redenção, ou seja, Deus ia dar o seu próprio filho, um Deus para morrer por nós, para se fazer humano, para ser humilhado, para viver uma vida de sofrimento, porque Jesus sofreu demais, carregando os nossos pecados, e eles já tinham planejado tudo isso, né? Isso é o verdadeiro amor de Deus por nós. E foi dessa forma, e é dessa forma que Deus demonstra o seu amor. E isso é muito legal, isso é muito incrível, né? Esse, para mim, foi o ponto principal da lição dos adultos da terça-feira. Vamos então falar do momento hipertexto, da lição de quarta-feira dos jovens. A palavra para a gente construir a nossa rede semântica é exclusividade. E a lição vem chamando a atenção para o fato de que no momento que a gente vive hoje, no mundo, na sociedade, na nossa cultura, é até meio estranho a gente falar sobre exclusividade quando todo mundo fala em inclusão, né? Mas, no contexto do nosso estudo, a gente fala sobre exclusividade no sentido de adorar apenas ao único Deus, ao nosso Deus Criador. E dentro disso, e dentro de tudo que a gente estudou essa semana, eu coloquei aqui algumas palavras, né? Então, a lição fala de nós amarmos a Deus, então, amor, essa exclusividade tem a ser com amor, amar de alma, mente e coração, tá bom? Então, coloquei essas 3 palavras também. Lembrando que essa exclusividade deve ser dirigida apenas a Deus, então, Deus também coloquei aqui, que nós devemos apenas dirigir a nossa adoração, os nossos esforços, o nosso foco da adoração também deve ser a Deus, coloquei adoração. E outras 2 coisas é que a nossa adoração a Deus deve ser feita também através da nossa obediência e através do cumprimento e obediência aos 10 mandamentos, tá bom? Isso inclui respeitar também, então coloquei respeito nesse mapa mental. E aí a lição vem trazendo uma pergunta interessante, chamando para reflexão, né? Será que todos os dias a gente faz planos de nos entregar a Deus de corpo, alma, mente e coração? Como que está a nossa decisão todos os dias? Porque a gente já estudou os diferentes aspectos, né, do que envolve, né, adorar a Deus de corpo, alma e coração, que é tudo que nós temos, simplesmente tudo o que nós temos, né? Falando então da lição dos adultos agora, se me amam, guardarão os meus mandamentos, a lição vem chamando a atenção para alguns versos e pedindo um exercício para a gente falar o que esses versos têm em comum. E aproveitando, eu quero ler só 2 desses versos aqui para ilustrar bastante o assunto do dia de hoje da lição, que está em Deuteronômio 10, versos 12 e 13, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma,
para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Esses versos que a lição listou, eles trazem essa questão em comum. Deus nos pede para guardar os mandamentos para o nosso bem. Aí você pode falar assim, Maura, mas eu vou guardar os mandamentos, eu vou ser legalista, como que funciona isso? Na verdade, a gente precisa lembrar que Deus nos amou primeiro, né? A gente falou sobre isso ontem. Antes mesmo de criar a humanidade, Deus já tinha em mente um plano da redenção para nos salvar do pecado. E Deus nos mostrou e nos mostra esse amor todos os dias através das suas atitudes, através da forma como Ele cuida de nós, da forma como Ele nos abençoa. Não seria justo também nós retribuirmos esse amor com mais amor e com a nossa obediência aos mandamentos, né? Então, obedecer aos mandamentos não é uma questão legalista, mas é uma questão de retribuir o amor que Deus tem por nós, retribuir o sacrifício de dar o seu próprio filho para nos salvar, de nos dar o dom da salvação, e em retribuição, então, nós o obedecemos e nós o tememos, tá bom? Lembra do temor que a gente falou ontem também. Tá certo, pessoal? Então, esse aí são os estudos esses aí são os estudos das lições dos adultos, dos jovens de quarta-feira. Não se esqueça que o meu mapa mental sempre está disponível no meu Instagram, nos meus stories. Se você ver depois o vídeo, não tem problema, é só você ir no meu Instagram, Maura A. Eduarda, e tem uns destaques ali no meu perfil, você pode clicar no hipertexto. Ou aqui na descrição também do vídeo, da lição, tem o meu blog, onde eu coloco o mapa mental e faço um textozinho dando uma rápida explicação sobre as palavras. Olá, pessoal, tudo bem? Ótima quinta para todo mundo. Obrigada porque você está aqui no canal Confissões de Crente para a gente poder estudar a lição juntos, tá? Hoje é a lição de quinta, dia 21 de outubro. O título da lição de quinta-feira dos jovens é Deus é Amor. E o texto da lição já vem tocando em alguns aspectos que a gente falou bastante durante a semana, né? De que Deus está sempre disponível a ter um relacionamento conosco, de que Deus nunca desiste de nós e que mesmo quando nós pecamos, nós caímos, Deus ainda assim está disposto a nos perdoar e dar uma segunda chance. Né? E a gente vê muito disso na história do povo de Israel e que muitas vezes Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para que o povo se voltasse a Ele, né? A gente precisa lembrar, e a gente já comentou sobre isso, já comentei com vocês sobre isso há alguns dias atrás, que Deus, Ele é um Deus Pai que nos educa, né? Então, Ele vai usar as coisas que estão ali disponíveis para fazer com que a gente aprenda e para fazer com que a gente volte para os trilhos, né? Então, muitas vezes algumas coisas acontecem e a gente não entende naquele momento, mas Deus permite para que faça com que a gente volte para os trilhos, para que a gente volte para perto dele, né? E a lição ela vem trazendo um pouco a respeito, vem trazendo uma pergunta que eu achei legal trazer aqui para refletir, que é o seguinte: como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que nós vivenciamos a gratidão? Por quê? Porque as nossas atitudes vão refletir aquilo que nós temos aqui dentro. E se nós temos um relacionamento com Deus, se nós realmente amamos a Deus, as nossas atitudes vão refletir isso, né? E o melhor, as outras pessoas vão ser tocadas e vão ser atingidas pelo reflexo do nosso relacionamento com Deus. E eu achei interessante essa pergunta, como que nós vivenciamos a gratidão? Ou seja, como é que nós, no nosso dia a dia, mostramos a Deus que nós estamos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. E eu já comentei também a respeito disso, né? E para mim,
é muito claro que a questão da obediência é uma forma de nós mostrarmos a Deus que nós estamos gratos a Ele. É uma forma de nós mostrarmos que nós o amamos. E ontem eu falei isso também. É interessante que a gente vai chegando no fim da lição e a gente vai retomando coisas que a gente já viu, né? Que muitas pessoas podem pensar que, nossa, como você é legalista, você só pensa em cumprir mandamentos, em fazer letra por letra, não sei o quê. Mas, na minha visão, se você não ama a Deus, não tem razão nenhuma de você cumprir os mandamentos. Os mandamentos, eles são a expressão do amor de Deus por nós. E quando nós amamos a Deus em retribuição a esse amor, nós naturalmente vamos obedecer a Deus através do cumprimento dos mandamentos. Então, eu acho que uma forma da gente mostrar a gratidão é obediência, é obedecendo a Deus, tá bom? Agora, antes de eu passar para a parte dos adultos, não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, tá certo? Se inscreve aqui, dá o joinha. Não se esquece também que essa semana a gente tem uns vídeos especiais sobre a Semana da Criação. Aqui no canal tem uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz, tá bom? Inclusive com o vídeo de hoje, de quinta-feira, tá certo? Então não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, de passar o link e mandar no seu grupo do WhatsApp pra gente celebrar esse momento do Sábado da Criação, tá certo? Vamos então para a lição dos adultos. A lição dos adultos é o principal mandamento e vem chamando a atenção para algo muito importante, que é o fato de que a gente não pode separar a Bíblia em Antigo e o Novo Mandamento, porque as duas coisas estão interligadas. Tem muita gente que fala, né, que Jesus veio para abolir o Antigo Mandamento, o Antigo Testamento, e que agora só o Novo Testamento vale, mas com isso, a gente nega todos os 10 mandamentos que estão em Êxodo, a gente nega todas as profecias que estão nos livros de Daniel, por exemplo, as profecias que estão no livro de Isaías a respeito da chegada do Messias e as referências que todo o Novo Testamento tem a respeito de passagens do Velho Testamento. Eu vou dar um exemplo para vocês agora que a lição trouxe, muito interessante. Jesus aqui no livro de Marcos, no capítulo 12, no verso 28, diz o seguinte, vou ler 3 versinhos para vocês vão reconhecer. Você que estudou a lição dessa semana, você vai reconhecer a referência, olha. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? E a gente precisa lembrar que esse aqui é um escriba, que teoricamente era o cara que manjava de todas as leis dos judeus, tipo, mais de 600 leis. Então era um cara que sabia de todas as leis e estava tentando ver com Jesus se tinha uma forma de resumir todas essas 601, né? Até porque você vê que as pessoas observavam que Jesus estava respondendo bem às perguntas que estavam sendo feitas a ele, ou seja, mostrava que era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras. Então as pessoas queriam saber qual era a opinião de Jesus sobre isso. E aí Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Se você estudou a lição essa semana e acompanhou os vídeos comigo, você vai lembrar que essa é uma referência muito clara ao livro de Deuteronômio, que justamente é o capítulo que nós estamos estudando durante essa semana, o capítulo 6. E aqui no capítulo 6, no verso 4, Jesus ele fala literalmente as mesmas palavras que Moisés falou. Verso 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pausa pro sinal. Aí, continuando. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí você me pergunta assim, peraí, Maura, como é que Jesus veio para abolir o Velho Testamento? Se ele está citando o Velho Testamento, não faz sentido.
tá bom? E aí eu deixo aqui uma última pergunta, né? A gente está falando essa semana sobre amar a Deus, mas como que nós podemos amar a um Deus que nós não vemos, né? Se nós nunca vimos a Deus, como é que nós podemos amá-lo? O que você acha? Como que é possível? Vou deixar essa perguntinha aí pra gente pensar durante o dia de hoje, tá certo? E vamos então começar com o estudo, na verdade é o fechamento, né, da lição 4, que foi um tema muito legal, deu pra gente falar bastante sobre amor, sobre obediência a Deus. Só que hoje eu queria fazer basicamente duas coisas, tanto na lição dos jovens quanto dos adultos, que eu vou falar como um todo, porque basicamente aborda os mesmos aspectos, tá bom? Primeiro, a lição dos jovens vem trazendo, são vários parágrafos, né, de citações de Ellen White, e ela vem falando, o que eu destaco aqui, uma coisa importante, que é que os pastores, né, os líderes e os pais são responsáveis por provocar as crianças ao estudo da Bíblia e a desenvolver o interesse delas e fazer com que elas desenvolvam o amor por Deus. É lógico que os pais e os líderes não fazem milagre, né? Mas eles são responsáveis, sim, por provocar nas crianças e nos jovens o interesse por Deus, tá? Especialmente pelo quê? Pelo seu exemplo e pelas suas atitudes. E Ellen White ainda fala que as crianças não vão desenvolver o interesse por Deus a menos que os seus pais, a menos que elas vejam que os seus pais são interessados em estudar, em conhecer mais a Deus. Olha a importância do exemplo, né? Então, boa parte do nosso relacionamento com Deus e da forma como nós enxergamos a Deus também vem daquilo que a gente teve contato na nossa infância, dos modelos que nós tivemos, dos exemplos. Então, para alguns, pode ser até mais fácil você estabelecer um relacionamento com Deus, mas para outros pode ser que tenha mais dificuldade, porque você não teve bons exemplos, bons modelos, né? Seja pai, mãe ou seu cuidador, né? Então, essa parte é muito importante, e aí vem a responsabilidade dos pais, né? Que é realmente muito sério. E a lição dos adultos vem trazendo também a questão da grandiosidade do amor de Deus por nós, que nós podemos ver no sacrifício de Jesus na cruz. E se a gente for pensar em todas as coisas que estão relatadas na Bíblia, do quanto Jesus sofreu. E outra coisa, né, gente? O que está na Bíblia é só uma porcentagem pequena de tudo que Jesus e os discípulos viveram aqui na Terra. Imagina aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus passou e que não estão relatados na Bíblia, né? Então, a gente fica pensando, quando, por exemplo, a Bíblia diz, ou eu acho que Ellen White, eu não estou me lembrada agora, que Jesus foi tentado em todos os aspectos, ele passou por tudo que nós passamos, é porque ele realmente passou por tudo. E ele venceu e ele morreu por nós. Então, esse amor é incrível e é grandioso demais. E aí a gente tem aqui algumas perguntas, né? A lição pede para a gente fazer uma reflexão e pensar em como nós temos sido abençoados. E também chama atenção para o fato de que é muito fácil você se sentir agradecido e abençoado quando as coisas estão bem. Mas às vezes quando você perde alguém por alguma doença, às vezes quando o seu casamento acaba, às vezes quando você se decepciona e se frustra com algum relacionamento, ou às vezes você está passando por uma doença complicada e você fica perdido e pode ficar pensando como que eu vou agradecer a Deus por a situação difícil que eu estou passando, né? E eles estão me chamando a atenção exatamente para a necessidade de nós, especialmente nesses momentos, não nos esquecermos de tudo que Deus fez por nós. E que seja qual for o resultado, sempre vai ser para o nosso bem, sempre vai ser o melhor.
Por quê? Porque Deus nos ama e Ele sempre quer o melhor para nós. Ele é o nosso Pai. E muitas vezes Ele permite que determinadas situações aconteçam, porque Ele sabe que nós precisamos aprender. Ele sabe que nós precisamos ser educados. Então Ele vai usar essas situações para isso, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que no momento a gente fique assim, Senhor, eu não consigo entender. E eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu questionei a Deus, Senhor, por que eu tô aqui? O que o Senhor quer para mim? Por que agora eu não consigo entender? Ou por que eu estou passando por essa situação? Por que eu fico, sabe? Então, depois que as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando, a gente vai lembrando desses momentos em que nós questionamos a Deus e aí a gente vai... É como se as peças do quebra-cabeça fossem se juntando, assim, sabe? E a gente vê, uau, Deus sabe das coisas. E todas as coisas têm um propósito, sabe? Então, eu achei muito interessante esses aspectos. Tem outros que eu listei aqui, mas eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Eu só queria que a gente refletisse, não só... até o estudo da lição de sábado, para você que está vendo aí o vídeo compacto, né? O compacto não, o completo, que também vai estar disponível no canal com todos os vídeos da semana, ou você está vendo aí o vídeo de sexta-feira, mas a gente fazer essa reflexão com a nossa classe de escola sabatina, ou até mesmo só a gente, né? De que forma que o nosso relacionamento com Deus impacta o nosso próximo, a nossa família, os nossos amigos e até mesmo as pessoas que não nos conhecem. Como é que o nosso amor por Deus exala na forma das atitudes, né? Como que esse amor pode transformar o nosso coração? São perguntas aqui que eu também me faço para refletir e eu queria refletir com vocês e deixar essas perguntas aí, tá bom? Não saia daí, porque tem outro vídeo no canal aqui, a gente quase terminando a semana da criação, o 6º dia chegando. E também não perca amanhã o vídeo da lição de sábado. No próximo estudo a gente vai estudar a respeito dos cananeus e essa interação do povo de Israel com os estrangeiros. E o que essa interação que Deus disse para eles não terem acabou causando com o povo. Tá bom? A gente se vê então amanhã ou no próximo vídeo, gente. Até!